Olá, terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para a aula de Sociologia, dessa vez revisão para um tema que quem está acompanhando sabe qual é, que é mudança social e sociologia. Sem muita demora, vamos ao que interessa. Essa aula será um pouquinho mais curta do que as anteriores. Em todas as sociedades ocorreram mudanças. Às vezes não percebemos as alterações, até mesmo porque a gente vive dentro dessa alteração. Só quem, digamos assim, consegue perceber o passar do tempo e a diferença entre o comportamento do passado e do presente, que consegue perceber de fato a mudança social. Há mudanças maiores, que atingem toda a humanidade, e menores que acontecem no cotidiano das pessoas. Normalmente elas estão interligadas, é claro, né? Hoje estão em curso mudanças provocadas pela microeletrônica. Você sabe que o celular modificou absurdamente o nosso cotidiano, e a internet, óbvio, pela engenharia genética dos transgênicos, por exemplo, pela nanotecnologia, pela robótica, pelos sistemas de comunicação ou pela busca de alternativas genéticas, mas não conseguimos enxergar todos os seus os seus efeitos em nossa vida. Meu Deus, onde eu não tirei efetivo? Mas enfim, vamos lá. Ocorrem, porém, mudanças que se evidenciam com mais rapidez, como as relacionadas às revoluções políticas e sociais. As revoluções que ocorreram na Europa nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, suscitaram a reflexão de vários pensadores da época e constituíram um contexto no qual a sociologia começou a se desenvolver. Aí a gente está falando sobretudo de Comte e Émile Durkheim, né, que foram os primeiros, e posteriormente Marx e Weber. Tem vários outros, mas esses são os considerados os clássicos da sociologia. Mudança social e sociologia. Esse é o mais objetivo, a explicação mais objetiva que vai cair, evidentemente, na nossa prova. Não existem sociedades sem mudanças. A sociologia surgiu como tentativa de compreender as transformações decorrentes da desagregação do sistema feudal e do surgimento do capitalismo, que abalaram a Europa e atingiram o mundo. Foi uma difusão do modelo capitalista em camadas, na verdade, em fases, que nos colocou nesse contexto atual de sistema capitalista. No século XIX, a noção de progresso a orientava e tinha lugar destacado no processo de vários autores, é o chamado positivismo, né? Auguste Comte, tá? Era republicano, com ideias liberais e defensor do espírito da Revolução Francesa, no entanto tinha traços tradicionalistas, e a gente vai entender especificamente por quê. Para ele, a mudança social estava na mente, na qualidade e na quantidade de conhecimentos sobre a sociedade. Baseado nisso, afirmava que a humanidade percorreu 3 estágios no processo de evolução do conhecimento. Então, a interpretação científica, sociológica desse autor preconizava que toda a sociedade, é uma concepção universalista do iluminismo, passava necessariamente por 3 fases. Como vocês podem observar aqui, a teológica, theo de Deus, do grego, né? Atribui-se as responsabilidades pelos acontecimentos a entidades e forças sobrenaturais. A metafísica, entidades sobrenaturais são substituídas por ideias e causas abstratas, portanto racionais. É o chamado momento filosófico. No caso, como muitos defendem, que teve início na Grécia Antiga, mas muitos outros estão começando cada vez mais a contestar que essa filosofia não surgiu necessariamente na Grécia, e sim na África ou no Oriente Médio. Embora eu não possa detalhar nesse momento. E o momento que ele denominou como positivo, positivista, corresponde à área da ciência e da indústria, a partir da observação empírica, da comparação e da experiência. Invocam-se leis, momento da sociologia, ou seja, quando a estrutura social é organizada cientificamente a partir de regras que visam o progresso. Enfim, a gente sabe das contradições ligadas a essa concepção de progresso, que alguns se beneficiam, poucos, e a maioria é utilizada como ferramenta para o progresso de poucos. Comte dividiu seu sistema em 2 campos, o estático
e o dinâmico, ordem e progresso, demonstrando uma postura conservadora. Destacava que toda mudança deveria estar condicionada pela manutenção da ordem social. E assim ele também influenciou, é claro, quem adivinha quem? Emile Durkheim. Tá, Karl Marx. Esse aqui tinha como principal elemento o materialismo histórico e a luta de classes, ou seja, a disputa das classes sociais pelo domínio hegemônico da materialidade da existência humana. Segundo ele, a existência humana é estabelecida a partir da materialidade produzida para sua existência. Em seus estudos sobre as transformações sociais, Marx analisou a Revolução Francesa e a definiu como puramente política, já que não trouxe mudança substancial aos despossuídos. Muitos que eram pobres depois da Revolução Francesa, que é a mudança do modelo monárquico para um modelo, é claro que não foi do dia para a noite, foi um processo gradual para o modelo republicano democrático, em que a população menos favorecida continuou ainda sofrendo da situação precária que sempre sofreu, mas foi melhorando gradativamente. Para ele, a transformação vem como resultado dos conflitos entre as classes fundamentais da sociedade, no caso do capitalismo, burguesia e o proletariado. Lembrando que Marx defendia que o sistema capitalista ele foi revolucionário também, mas defende uma outra revolução que agora partir do proletariado. Só pode ser levada a cabo por um grupo capaz de representar os interesses de liberdade de todos, o proletariado. Proletariado do mundo univos. A organização fundamental de uma condição comum, a posse de um modelo alternativo, essas aqui são as qualidades que ele atribui ao proletariado, o que justifica, segundo ele, ser a principal força classista a modificar, a fazer uma revolução social. Sociedade e a consciência de ser indispensável para o funcionamento social. Enfim, enquanto a robótica, como Yuval Harari defende no seu livro Sapiens, que cada vez mais a robótica vai trazer um novo cenário depreciativo, né? As pessoas que têm uma menor capacitação técnica vai ficar ainda mais marginalizada no que se refere à empregabilidade. A transformação nega e supera a situação anterior, fazendo uso da cultura e tecnologias transmitidas por gerações anteriores para criar novas formas de organização produtiva e política. Ou seja, eu ia falar uma coisa aqui bem tenebrosa, mas não. A própria estrutura do sistema capitalista vai ser utilizada pelo proletariado, só que, obviamente, não favorecendo aos grandes capitalistas, e sim ao proletariado. Ou seja, uma fábrica não mais como dono, e sim o coletivo sendo o dono dessa fábrica. Tá, vamos para o próximo sociólogo, Emile Durkheim. Tá, fatores demográficos, isso é o que Emile Durkheim defende como os principais fatores que levam à mudança social. Fatores demográficos, ou seja, o crescimento populacional, que nós estudamos também, em geografia, ocasionaram a passagem da solidariedade mecânica, que é uma característica muito mais rural, à solidariedade orgânica, que a palavra orgânica remete à organização de uma sociedade de maneira, digamos que, a partir de uma divisão de trabalho cada vez mais especializada e também que não há uma relação afetiva entre os membros. Há uma ligação meramente profissional. O crescimento populacional intensifica as interações, complexifica as relações sociais e aumenta a qualidade de vínculos sociais. Tá. A sociedade com solidariedade mecânica se caracteriza por atividades similares e uniformes, como, por exemplo, na zona rural, onde as pessoas são agricultoras. É uma atividade similar e uniforme. Consenso moral e religioso, no nosso caso, sobretudo de base cristã, judaico-cristã. Coletivismo,
grupos isolados, autárquicos, que têm um certo nível de autonomia moral, e autossuficientes, que é a subsistência, né? Muito embora isso é mais ou menos, não significa dizer que o grupo é completamente isolado das outras comunidades. Autossuficientes economicamente e leis repressivas para controle de ofensas. Minha avó dizia que chamar um homem de corno há uns 60 anos atrás era motivo de lavar a honra com sangue, né? De matar. Hoje, a música que faz mais sucesso são as músicas de corno. Na sociedade com solidariedade orgânica, encontram-se atividades altamente diferenciadas, complementaridade e dependência mútua, individualismo e divisão do trabalho, inclusive um alto nível de divisão do trabalho, intercâmbio, leis restritivas para a salvaguarda de contratos, ou seja, é o desenvolvimento pleno do sistema burocrático capitalista. É uma coisa que Weber, em certa medida, também vai trazer isso. Tá, Max Weber. Weber analisa a mudança social relacionada ao surgimento da sociedade capitalista. Weber defende que uma base moral, sobretudo protestante, calvinista, fez surgir o modelo capitalista atual, levando em consideração as condições econômicas, crenças e valores. O valor cristão, sobretudo o valor puritano, calvinista na verdade, mais especificamente, que fez com que o sistema capitalista ganhasse essas características, sobretudo em contraposição à Igreja Católica, que considerava o lucro como uma usura, enquanto os calvinistas consideravam o lucro como uma bênção divina, como uma prova de que Deus está lhe abençoando. É o caso da ética protestante, que valoriza o trabalho e o modo de vida disciplinado, sem gastos desnecessários, o que permite o acúmulo de capital. Weber também analisa as sociedades e as mudanças sociais com base em tipos ideais de ação e dominação. Sociedades caracterizadas por ação afetiva e dominação tradicional chegariam a formas sociais em que predominaram a ação racional vinculada a fins e a dominação legal burocrática. Tá, assim, para ser bem mais específico, a ação racional vinculada a fins é um corpo social que é estabelecido por uma liderança afetiva ou tradicional, ou seja, uma liderança que tem um vínculo, sobretudo, no que se refere a uma perspectiva heróica, ou tradicional, como no caso de um rei. A ação racional é vinculada aos fins. Qual o fim? O fim é atender às demandas daquela sociedade, daquele modelo, daquele sujeito de liderança. E a dominação legal burocrática, ou seja, as sociedades teriam um grau cada vez maior de racionalização e burocratização. A ação legal burocrática é, sobretudo, vinculada a leis escritas. A gente tem que seguir as leis que é estabelecida por aquela sociedade. Inclusive, obviamente, como em qualquer outra sociedade, se aquela lei não for cumprida, você será punido. Tá, modernização, desenvolvimento e dependência. É o caso do Brasil, por exemplo. No século XX, as análises das desigualdades entre as sociedades e de possíveis mudanças sociais são permeadas pela ideia de desenvolvimento. Ou seja, eles interpretavam por que determinadas sociedades, sobretudo de origem sul-americana, europeia, na verdade América Latina. América Latina, falei até europeia, mas estou incorreto. As sociedades da América Latina, África e algumas sociedades da Ásia, porque elas eram tão atrasadas em relação às sociedades que os países chamados países do norte, né? Não necessariamente uma localização geográfica, mas sim uma perspectiva econômica. Países como Estados Unidos, Europa e na Oceania, Austrália, Nova Zelândia e na Ásia, sobretudo Coreia não, na verdade Japão. Segundo as teorias da modernização, que comportam uma visão evolucionista, ou seja, que as sociedades têm um caminho único, as sociedades sofrem aperfeiçoamento contínuo e as mudanças promovem sua passagem do estado inicial tradicional para o superior moderno.
O Estado moderno, por universalismo, o estágio tradicional é caracterizado por particularismo, hierarquia profissional, pequena mobilidade social e resistência a mudanças. Sociedade, segundo eles, pré-capitalista. E o estágio moderno, por universalismo, especialização profissional, grande mobilidade social e abertura às mudanças, que é ligada sobretudo ao desenvolvimento científico. Essas teorias são etnocêntricas, ou seja, tomam como referência o modelo de sociedade europeu e estadunidense. Estadunidense e europeu muito próximo do outro também, né? Desculpa. Essas teorias são etnocêntricas, como já falamos, tomam como padrão de sociedade moderna a estadunidense e as europeias ocidentais, cujos passos históricos devem ser seguidos pelas demais. Outros autores, a partir da década de 60, procuraram explicar a diferença entre as sociedades da África, da Ásia e da América Latina frente às da Europa e às dos Estados Unidos, analisando as especificidades de sua história e as relações econômicas entre os países. Esses autores partiram de um estudo e modelos teóricos desenvolvidos pela Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, da Organização das Nações Unidas. O que eles constataram? Segundo a análise cepalina, a divisão internacional do trabalho, ou seja, cada país ficou responsável por um determinado setor da produção da economia mundial, como o Brasil é majoritariamente agrícola, ou seja, nós somos responsáveis por produzir comida no mundo, muito embora não somos os únicos. Marcado desde a época colonial, estabeleceu uma troca desigual entre as nações instaurada entre os países dominantes e dominados, uma relação de exploração econômica e dominação política, sem possibilidade de desenvolvimento autônomo dos países periféricos, ou seja, os países dominantes sempre na vanguarda do desenvolvimento tecnológico e os países dominados sempre dependentes das tecnologias, uma vez que elas acabam também orquestrando a economia. Para você entrar na economia, tem que comprar tecnologia dos países dominantes. Somado a isso, há a internacionalização da produção industrial dos países periféricos subdesenvolvidos, o que aprofunda sua dependência dos países centrais. Como é economicamente mais compensador, indústrias dos países desenvolvidos se instalam nos países subdesenvolvidos, como foi o caso da China, muito embora a China hoje cresceu economicamente, né? Com infraestrutura bancada pelo Estado, mantendo a exploração de matéria-prima e força de trabalho, e pondo em marcha uma industrialização baseada na dependência de tecnologia estrangeira. Muito embora a indústria seja daqui, a tecnologia não é daqui. Melhor, muito embora a indústria ela tenha vindo para o Brasil, mas não foi indústria de tecnologia nacional, tecnologia vinda ainda de fora. Só vem aqui explorar a mão de obra barata e os recursos naturais se eles estiverem aqui. A interligação, a globalização facilitou significativamente o transporte de matéria-prima. As relações entre dominados e dominantes, desfavoráveis aos primeiros, passaram a ser analisados com mais profundidade após os estudos da CEPAL. Em suas grandes linhas, as principais análises se expressam como segue aqui alguns autores que apresentam os argumentos para explicar as desigualdades sociais. Devido à dominação política, no caso o alemão Andreas Günther Frank, acho que é isso, não sei, é devido à dominação política proveniente da exploração econômica exercida sobre eles pelos países centrais. No caso, os países centrais estruturaram, na verdade, continuam estruturando um modelo econômico que mantém os países subdesenvolvidos dependentes tecnologicamente dos países desenvolvidos. Brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, que inclusive foi presidente, neoliberal. O chileno Enzo Faleto.
a teoria da dependência para analisar essa situação. Essa foi a proposta deles. A exploração que vinha desde os tempos coloniais se aprofundou com a internacionalização da produção industrial nos periféricos, comandada pelos países centrais. Ou seja, os grandes centros comandam como o mundo será organizado. Teotônio dos Santos e Rui Mauro Marini. Qual é a teoria dele? Sobretudo de base marxista, desenvolvimento desigual e combinado, delineada em Marx, é claro a formulação dele, um marxismo trotskista, eu não sei nem pronunciar isso direito, desculpa, viu? É o chamado imperialismo, a integração industrial dos países periféricos da América Latina, por exemplo, se faz no mesmo período em que ocorrem vários golpes de Estado, com apoio dos Estados Unidos, ou seja, medidas radicais como o apoio a golpes militares. Os Estados Unidos não sujou as mãos necessariamente, contratou alguém para isso, para manter aquele governo que é conveniente ao americano, aos Estados Unidos, no poder, como com Juan Guaidó na Venezuela. Não estou dizendo que o nome do cara, esqueci o nome do presidente da Venezuela, enfim, Evo Morales, enfim, eu não vou falar. Tá, não estou dizendo que ele não seja um presidente problemático em termos sociais, culturais e econômicos, em termos sociais e econômicos, mas Juan Guaidó é apoiado pelos Estados Unidos claramente por ser alinhado aos Estados Unidos. Tá, vamos à atividade para encerrar nossa aula. O historiador José Murilo de Carvalho, comentando a maneira como Auguste Comte concebia a República, escreve: a República entrava nessa concepção como fator essencial da transição orgânica para a fase final. Ela marcaria o início da transição, por superar a fase metafísica em que elementos, externos, como monarquias hereditárias, com base no direito divino dos reis, ainda perturbavam a evolução humana. Repúblicas deviam ser verdadeiras comunidades, extensões da família. Considerando o texto de José Murilo de Carvalho e os conhecimentos sobre os 3 estágios ou fases em que Comte divide o processo das mudanças sociais, a instalação da República para o pensador francês representaria qual transformação no processo da evolução humana? Qual? O primeiro, o segundo, o terceiro? O primeiro estágio, que é o estágio teológico, desculpa, o estágio metafísico, que é da filosofia, ou o estágio positivo? Vamos ver. Eita, mudou um bocado. Tá, aí está.